Olá, sejam bem-vindos ao Domus da Baixada. Você que faz parte da Baixada Fluminense ou que tem curiosidade e interesse por essa região, seja bem-vindo. Sou o Dr. Max Ferreira. Eu sou Giovanni Vargas. Estamos desaparecidos por alguns dias, né? Inclusive, o Max foi reclamar com o nosso senhorio do estúdio porque que não tinha... na gravação, a gente pode fazer o dia. Ele disse, não, tá aqui no documento. Tá tudo escrito aqui, tá no contrato. Né? Brincadeira, Carlinhos. Eu tô aproveitando que ele não tá podendo falar. Mas a gente tá aqui com o professor Samuel Maia. Ele vai estar falando pra gente sobre o coronelismo aqui na Baixada e inchada. Professor? Obrigado, Max. Obrigado vocês aqui do Domus. É importante a gente conversar sobre esse tema, né? É um tema quente. Acabamos de ter uma eleição nacional para prefeitos dos 5.565 municípios do Brasil. E hoje a gente vê um fenômeno novo nessa tragédia que eu chamo brasileira, que é essa cultura do coronelismo, que agora consegue ter um outro rosto, né? Nós vamos estar falando sobre ele aqui, mas que na Baixada Fluminense, desde a sua ocupação, né, já a partir de quando Martim Afonso, né, Cristóvão vieram para cá, né, conversar sobre como organizar e explorar essas terras, Cristóvão Monteiro, se estabeleceu aqui uma relação muito de exploração, né, da Baixada, de destruição ambiental, desde os primórdios da ocupação desse território. E depois, quando vai se estabelecendo a República, né, a gente tem essa ocupação da Baixada Fluminense, mas com muita característica da questão do coronelismo, né, que é uma tradição do antigo Estado do Rio de Janeiro, porque a Baixada Fluminense está caracterizada por uma questão muito específica. Nós éramos do antigo Estado do Rio de Janeiro, que são os 91 municípios que não são, tirando a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi núcleo, né, a sede do Brasil Colônia, foi o núcleo inicial, né, e a sede do Brasil Império, e foi a sede da República. Então, ali estava o centro do poder, né? E os outros municípios do estado tinham como capital Niterói e outra relação, quer dizer, nós éramos totalmente voltados até o início do século XX como região rural, né? Então, a grande cidade cosmopolita, tentando ser uma nova França, uma cidade desenvolvida, era a cidade do Rio de Janeiro. O restante era a região rural. Então, isso também tem muito a ver com os problemas que a gente enfrenta até hoje, né? E aí, eu até trouxe, né, para mostrar esse livro aqui, que é um clássico, né, do pensamento sociológico, da análise da formação brasileira, do Vitor Hugo Nunes Leal, que é Coronelismo, Inchada e Voto, que mostra como é que é formada essa relação política no Brasil, né? Então esse livro é um clássico. O Vitor Hugo chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal e ele não era advogado, mas ele tinha notório saber, era um cara extremamente inteligente, estudioso, um intelectual muito capaz, e aí por essa qualidade de conhecer bem a legislação, ele estudou. Esse livro aqui, basicamente, ele estuda a legislação de como é feita a relação de poder entre o centro do poder central,
os estados e os municípios. E ele começa analisando justamente isso, quer dizer, esse coronelismo, inchado e voto é essa relação do governo federal com o governo do estado, governo municipal, onde as oligarquias municipais, os coronéis, os donos de terra, os fazendeiros e tal, estabelecem uma relação que cria dependência nos seus moradores e trabalhadores que vivem ali naquele lugar. Mas o governo federal também age como um coronel. E o governo do estado age como um coronel com os municípios. Então fica essa relação de coronelismo do governo federal ao município. E do município, os coronéis, que são os fazendeiros mesmo, os donos de terra, com os seus munícipes. É isso. Tá, uma pergunta que eu ia fazer é exatamente o título do livro, né? Que é Coronel, Inchada e Voto. Que era qual era a relação do coronelismo com o voto. Porque essa semana eu fiz uma enquete no Instagram. Né? Comuniquei que ia ter a nossa conversa e coloquei se hoje ainda existe voto de cabresto. Fiz a pergunta lá e coloquei 3 opções. Sim, não e não sei o que é isso. 60% dos votos foi não sei o que é isso. Então, o senhor pode explicar um pouco essa relação do coronelismo com o voto? Você que mora numa área que o cara é miliciano e é vereador hoje em dia, aquele medo que você tem de votar contra esse miliciano, ou você vender o seu voto, R$100, 150, R$200, ou você ficar preso a um direito que é seu, por exemplo, você tem direito, porque tem dinheiro do SUS, do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde manda para o município o dinheiro para você ter um atendimento no ambulatório lá do lado da sua casa, ou no Hospital Moacir do Carmo, ou qualquer equipamento público de saúde. É direito seu você chegar lá e ser atendido, sem pedir nada, porque aquilo ali é um direito seu. Mas se você tem que pedir para um vereador uma senha para você ser atendido naquele local, isso é um voto de cabresto. Por quê? Porque você abre mão de um direito seu, porque às vezes você acha que você nem sabe que isso é um direito seu, porque tem o dinheiro que não é o vereador que determina, não é o prefeito, já é constitucional, a lei garante que você tem que ser atendido, e você, por conta do esquema que eles montam para dificultar o seu acesso, você tem que ir lá pedir para esse político lá, o vereador, o deputado, ou o prefeito, uma senha para ser atendido naquele hospital. Isso é o voto de cabresto. Na realidade, isso é hoje. O cidadão... No passado eram outros métodos que eles criavam, mas hoje esse é o método do clientelismo e do coronelismo na nossa cidade, por exemplo, e no Brasil. Tá. Então, o cidadão aqui que mora no município, ele chega aí ele chega até o vereador ou o prefeito, pede uma ajuda para poder conseguir um tratamento médico, ele consegue, e ele acha que está fazendo um favor, que o prefeito está fazendo um favor, e ele se sente na obrigação de ser agradecido. Ele vota porque a gente tem aquele sentimento, não, tem que votar porque ele me ajudou naquilo dali, mas só que a gente às vezes esquece que isso já é, como o professor falou, é constitucional, é a lei para isso, mas só que isso não tem na mente das pessoas, automaticamente, até a minha esposa estava falando, né? Poxa, eu votei no fulano de tal porque ele ajudou lá a minha mãe, conseguiu fazer o exame e tal. Eu falei, poxa, ainda tem isso ainda, né? Você não vota, você não é livre, né? Inclusive a pessoa ganhou porque ajudou muitas pessoas, mas as pessoas... Não, porque ele controla, não é que ele ajudou. Ele controla, ele faz um acordo com o prefeito, o vereador faz um acordo com o prefeito e fala assim, ó, nesses postos de saúde aqui dessa área que eu moro e que eu tenho meus votos, só vai ser atendido quem eu encaminhar. Ou seja, cria uma relação de dependência da população para ir naquele lugar. E isso não é novo, isso nos atrasa, isso faz a sociedade não melhorar, isso faz com que a tua cidade, seu bairro, você estava falando do seu bairro Pilar, que Pilar foi uma das primeiras ocupações na cidade de Duque de Caxias, ali foi o porto do Pilar, porque
porque no caminho novo que foi aberto, né, do Ouro para Minas Gerais, você tinha o Porto Estrela, o Porto do Pilar e o caminho novo de Paraty. Então, os tropeiros vinham, né, de barco até ali no Rio, né, ali Iguaçu, depois entrava no Canal do Pilar, e dali subiam a serra, né, ali para Minas Gerais. Era um caminho mais curto. Aquela região ali do Pilar, não à toa que aquela igreja ali que tem 400 anos, né, que é a presença cristã católica mais antiga de pé na Baixada Fluminense, é a única igreja dessa época que ainda está de pé. Aquilo ali era um povoado que foi um povoado rico. Aquela igreja ali chegou a ter um barroco como as igrejas de Minas Gerais, inclusive com folheada a ouro, os seus altares e santos, sacristia. Ali era uma igreja barroca, quer dizer, se tivesse sido preservada, era como se fosse uma dessas igrejas que você vai em Minas para visitar e conhecer, ou na Bahia. E ali era um lugar rico, né? O Pilar era um lugar rico porque passava todo o ouro, o comércio ali, passava por ali, né? E aí você vê, mesmo sendo esse lugar que transitou a riqueza, quando o porto para de existir por conta da linha férrea que Barão de Mauá constrói, a partir de Magé, guia de Pacobaíba, ali o porto vai ficando esvaziado, vai perdendo sua movimentação, enfim. Mas você tem ali o entorno, a ocupação ali da Cidade dos Meninos, que foi primeiro para fábrica de remédio contra a malária, que era um mal que atingia muito essa região. Depois fecharam a fábrica, né, tem até o problema do pó de broca até hoje ali, e virou um orfanato. A esposa do Getúlio Vargas criou ali uma... Darcy Vargas. Darcy Vargas. Ela criou ali o orfanato das crianças e tal, que era autossustentável, inclusive tudo era produzido ali, comida, leite, pão, era um negócio legal. Enfim, e aí você vê que, mesmo sendo esse lugar, depois você tem a criação da refinaria Duque de Caxias, que é dentro das terras que pegam ali. A Reduc, né? A Fazenda São Bento, 1961. Não, então não é a Reduc, então. É a Reduc, a refinaria Duque de Caxias, era dentro da grande fazenda. Ah, sim. A Fazenda São Bento começava ali naquela área do rio Iguaçu, Sarapuí, até Belfor Roxo, um pedaço de Belfor Roxo, é muito grande. E aí você vê, mesmo com essa riqueza toda, o Pilar não aconteceu enquanto desenvolvimento. A gente conversava ali até fora, nos bastidores, e olha que não é falta de representação política eleitoral. O Pilar chegou a ter 6 vereadores, já teve mais de 4, mas teve 6. Deputado estadual sempre tem, né? Sempre tem deputado estadual. Porém, esses mandatos são construídos em cima do clientelismo, não é em cima de um projeto de desenvolvimento do bairro. Então, se você que está assistindo, né, está muito focado no Pilar, porque os apresentadores são de lá, mas isso você pode levar essa experiência para os outros bairros da cidade. Aonde você tem esse número grande de vereadores, eles não têm projeto para desenvolvimento do lugar, porque se desenvolver, eles perdem o controle da população. Porque se a população começa a saber e ter consciência que aquilo que ele usa do serviço público é um direito dele, e que ele pode ter mais e não tem, esses caras vão deixar até de ter mandato, porque as pessoas não vão querer mais votar neles. Então você mantém as pessoas no cabresto, isso é o cabresto, né? Então, e isso é novo? Não. Isso vem lá, tanto é que tem um livro, que é dos anos 40, que é considerado um clássico, que mostra essa relação dos governos, porque o coronelismo existe entre os governos também, e dos líderes locais com o seu povo. E, no caso, por exemplo, na nossa Baixada Fluminense, como foi uma região rural, aqui era
lugar que plantava-se alimento para fornecer para a sede da colônia, ou da sede do Império, ou a sede da República. Era isso que Magé, Caxias, Nova Iguaçu fazia, era produção de alimento para servir aos caras lá da corte, ou os aristocratas, a elite do Rio de Janeiro. Como continua nessa perspectiva da política. Se você olhar, os grandes projetos não são feitos na Baixada. Os grandes projetos são feitos na cidade do Rio de Janeiro. Nós continuamos a ser e isso na política. E isso independe de ideologia. Tanto os partidos da direita como os partidos à esquerda não têm um projeto realmente de desenvolvimento da Baixada Fluminense, que poderia ter, porque nós temos uma população hoje do tamanho do Uruguai. Então, não, colocou um ponto aí que eu vejo que a população, aqueles que se encaixam, né, na ideologia de esquerda, da ideologia de direita, eles ficam brigando entre si, enquanto as coisas essenciais que a gente deveria ter, ninguém briga. Isso é algo que realmente precisamos abrir os olhos para isso. Sim, né? Eu queria até falar um pouco mais, mas a gente tem um viés de nunca tentar atacar muito na parte da política. Sim. Mas isso que o senhor falou é claramente que os grandes projetos sempre são feitos na capital, e quando você sugere um grande projeto para a Baixada, alguém vem e diz que você é louco, que isso é impossível de ser feito, que da onde que vai tirar recurso. Por que a maioria dos projetos são feitos lá e não há possibilidade de construir algo grandioso aqui na própria Baixada Fluminense? Porque deve mexer no bolso de alguém e alguém não quer perder esse dinheiro. Tem uma questão também, você vê que é a questão do pertencimento, né? O que é o pertencimento? É você ter a identidade com aquele lugar que você nasceu, criou, se cresceu. Nós temos outro problema, e isso, um amigo meu, filósofo, William, ele foi de um grupo lá que fundou Redes da Maré, aquele trabalho lá na Maré, o Museu da Maré. Então, pessoal que fez coisas legais da Maré. E aí a gente sentado conversando, aí ele fez uma reflexão que eu falei, isso acontece na minha cidade. E acontece na Baixada, em Caxias. Ele falou assim para mim, Samuel, a favela, ela sempre na cabeça do morador é um lugar de passagem. Ele está aqui, mas no dia que ele ganhar um dinheiro, ele vai querer ir embora, porque ele olha para esse território e ele acha que ali ele é muito humilhado, aquilo ali não tem futuro, aquilo ali é o ruim, aquilo ali, porque não tem investimento, porque o meio ambiente ali não é melhorado e tal. E aí você vê que o cara ganha dinheiro e vai embora. Se você olhar Caxias, Baixada, é a mesma coisa. As pessoas estão aqui. Aí tu vê que a pessoa prospera, ela pega e vai pra Barra. Vai pra Barra. Eu disse isso. E aí, quando você tem essa ideia, você não tem compromisso com a mudança. Porque quem tem compromisso com a mudança fica para tentar mudar, para melhorar. Então você vai ver, por exemplo, quem nos governa hoje não mora em Caxias. Não. Então, como é que você vai melhorar uma casa que você não mora nela, ou uma casa que você é inquilino, você não é o dono? Você se sente incomodado em querer fazer alguma coisa lá. Então, se a população também não tiver essa clareza, porque você vê, nessa última legislatura de vereadores, a grande maioria, 99%, não morava em Caxias. Eles têm uma casa aqui para residência eleitoral. E a grande maioria foi reeleita. Tá certo? Foi reeleita por conta desse clientelismo, de dar uma coisa que subemprego, né? Porque um contrato na prefeitura é um salário que não é nada exorbitante. Exorbitante, e não é uma função que te dá uma garantia de vida, né? Então, o que acontece? Mas a pessoa fica presa naquilo ali porque é a sobrevivência dela. E ela não pode falar nada contra aquilo que está errado. Se ela falar, ver alguma coisa, ela é demitida. Por isso que a gente tem que ter concurso público,
Por isso que a gente tem que ter o funcionário estatutário, de carreira, que é a garantia do serviço público, da população, da qualidade do serviço, é o servidor público, porque o que eles fazem hoje, inclusive esse clientelismo, hoje também tem uma relação com esses contratos de trabalho, né? Porque a pessoa ali está só sobrevivendo. E eles mesmo não têm relação nenhuma com a cidade. Eles vazam da cidade, vão morar em Barra, Ipanema, Petrópolis, Teresópolis. E aí você vê nitidamente ou a cidade decadente ou não avança nada. O que melhorou um pouquinho, eles abandonam e fica decadente. O que nunca mudou, continua a mesma coisa. Então, se as pessoas não começarem a refletir sobre isso, e a religião hoje tem um papel muito forte nisso também. Porque a religião é um freio que tem para justificar nenhuma mudança. Mas os caras que estão por trás da religião estão vizinhos desses que exploram a cidade lá na Barra. É assim que rola. Quero aproveitar e tem um pessoal que é a favor da privatização de um monte de coisas que hoje são públicas. Na sua opinião, a privatização, por exemplo, de hospitais, esse clientelismo, coronelismo, isso vai piorar as coisas ou pode melhorar? É só ver as 6 pessoas que pegaram HIV de órgão transplantado de uma pessoa que estava contaminada por um laboratório privado, quando o Estado do Rio de Janeiro tem o Hemorrio, que é público, tem capacidade para fazer. Nunca houve nenhum caso nos seus mais de 50 anos, nos seus mais de 50 anos de existência, nunca houve um caso de contaminação por erro do laboratório do Hemorrio, mas contrataram o laboratório da família do deputado Luizinho, do PP, e sem licitação, milhões, e agora 6 pessoas que tinham a esperança de, através do transplante de órgão, melhorar a sua existência, pelo contrário, piorou, porque agora estão contaminados pelo HIV. Isso é a cara da privatização. Há 30 anos prometeram privatizar a rede ferroviária federal para ampliar o número de estações, melhorar os carros da estação e tal. Se você pegar o trem na Central do Brasil e for até o ramal Guapi-Mirim, você vai ver que é a mesma coisa de 30 anos, só que piorou. Porque como agora a Maria Fumaça está mais velha, então até a manobra para fazer lá em Guapi-Mirim é como se fosse há 100 anos atrás, né? Então, a privatização é uma grande enganação da população que não é esclarecida, né? A população não tem clareza nem informações sobre essas coisas. Quem privatiza, privatiza para pegar o dinheiro público, que é nosso, de todos nós que estão aqui, e sem combinar conosco, pega esse dinheiro e entrega para a empresa dele. Ou seja, nós estamos sendo feitos de trouxa, porque a privatização só interessa aqueles que fazem a privatização. Para o povo, é só ver o que está acontecendo com a Enel, em São Paulo, aqui em Caxias, é só ver o que é a Supervia privatizada, é só ver outros serviços que foram privatizados, é só ver a saúde que está privatizada. E o que eles fazem? Eles pegam milhões, bilhões de reais, tiram da população e entregam para um empresário que está ali em conluio com eles para dividir aquilo ali. Nenhum país do mundo sério, desenvolvido, faz o que esses caras fazem aqui no Brasil. Para vocês terem noção, nos Estados Unidos, que é a meca para eles do capitalismo, tanto é que a primeira coisa que eles fazem aí para ir, eles ganham muito dinheiro, é querer morar na Flórida. Os Estados Unidos têm o dobro percentual, número de percentos. Eles têm o dobro de servidores públicos em relação ao Brasil. Tem o dobro. E áreas estratégicas da sociedade americana não são privatizadas. Eu estou falando da meca. Aí se eu for falar em lugares que têm os serviços muito, mas muito melhores que o brasileiro, o serviço público é muito maior do que o brasileiro, né? Então,
Então, o problema nosso não é o serviço público. O problema nosso é que é só olhar para Duque de Caxias. Tudo em Caxias está privatizado. E os serviços que vocês têm é bom? Tenho certeza que não. Então, transporte é privatizado em Caxias. Cemitério, saúde, os contratados da educação, qualidade ruim. Nós somos hoje, dos 92 municípios, nós somos o 89º. Estamos lá no final. Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, nós somos o último colocado no atendimento básico da saúde. Isso são números do Ministério da Educação, ou seja, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que nós somos o último colocado no atendimento básico da saúde. O que é o atendimento básico da saúde? É aquele atendimento primeiro que é feito no programa da família, no atendimento lá no seu bairro, na sua rua, na sua casa, que em vários lugares, vários municípios é feito quase 100%. Em Caxias, nós estamos em último, nós só fazemos 26%. São dados do Ministério da Saúde. Então, por quê? Porque está tudo privatizado. Entendeu? E aí, isso é falta de informação. Por isso que quando faz um programa desse, tem que compartilhar para um monte de pessoas. Por quê? Para as pessoas abrirem. Por exemplo, Caxias hoje paga o salário de contrato de professor de ensino fundamental 1 pior do que o município de São João. Como é que pode? O município de Caxias, que tem muito mais orçamento que São João, está pagando um salário menor. Então, isso mostra o tamanho do problema que nós estamos, e pior, agora acaba de... Claro, está tudo denunciado, está na Justiça Eleitoral, mas um escândalo de compra de voto, né, crimes eleitorais, mas com tudo isso, a pessoa que foi eleita, prefeito, e os vereadores são de um grande esquema de saque aos cofres da cidade. Por isso que você vê que o cara com um mandato de vereador, o cara fica milionário. O outro menino agora que foi eleito prefeito, nunca trabalhou, é sobrinho do ex-prefeito, Washington Reis, milionário. Da onde vem essa... Então isso é o quê? 46 milhões. Isso é um saque. Estão saqueando a cidade. Então, agora, para isso as pessoas têm que acordar, né? Você tem que devolver agora esse resultado do que é o cabresto. O cabresto é isso. Como é que você sofre isso tudo e não se arrebenta essa corda? Por que você não se livra? Porque você está cabrestado. E esse cabresto se deu para essas coisas que eu falei, o favor, a dívida, é igual você falou aqui da pessoa, da sua família, ele falou, porque ele arrumou. Não arrumou nada. Aquilo é dele, é dela, é seu direito. Ele, na verdade, pegou o seu direito. É como se aqui nós fizéssemos uma vaquinha para fazer um churrasco, cada um deu R$10. No dia do churrasco, Samuel, posso pegar um pedaço de carne lá? Pode. Ô, fulano, tá aqui, ó, tô dando um papelzinho aqui para ele, pode pegar o papel, o pedaço de carne lá. Aí, se ninguém acordar, fala, peraí, todo mundo aqui deu R$10 para esse churrasco, isso. Por que eu tenho que pedir a ele o churrasco? É isso que está rolando. Nós estamos pagando o churrasco e estamos pedindo ainda senha para vereador, para prefeito, para deputado, para comer o churrasco. Nós temos que sair disso. Mas para sair disso tem que ter consciência, tem que ter sabedoria. Olha, o tema dessa conversa era para fazer uma comparação, né, com a atualidade com tempos antigos, aí relacionado ao coronelismo. Só que a gente começou a falar sobre os problemas atuais, só que são tantos que não conseguimos sair deles e fazer a comparação. Mas, aproveitando, enxerga alguma forma de resolver essa questão toda? Sim, é isso que nós estamos fazendo aqui. É aqui, é na escola, é nos grupos que a gente se reúne, né? Nos trabalhos voluntários que a gente faça. A gente tem que estar falando essas coisas, tem que estar levando essas informações. Porque isso não é novo. Coronelismo, por exemplo, Caxias foi o 8º distrito de Nova Iguaçu, né? Antes de ser município.
E aí você tinha os coronéis. Quem era? Getúlio Moura. Getúlio Moura era o grande coronel de Nova Iguaçu e tal. Quem foi ser funcionário de Getúlio Moura? Tenório Cavalcante. Tenório veio de Alagoas para trabalhar nas obras aqui, Departamento de Obras de Saneamento, que foi um grande movimento do Getúlio para diminuir as enchentes na Baixada. Foi daí que surgiu até Novas Terras, porque quando eles conseguiram tirar os pântanos, lugares alagadiços que tinham aqui na Baixada, o que aconteceu? Terras que antes ficava debaixo d'água, virou... Aí o que aconteceu? Não tinha dono, porque aquilo ali era água antigamente, agora é terra. Aconteceu por exemplo, Tenório começou a pegar isso, vinha muita gente do Nordeste trabalhar nas obras da cidade do Rio de Janeiro, chegava aqui e não tinha terra, não tinha onde morar. O Tenório, não, pode morar aqui. Aí com isso ele criou alguns loteamentos, por exemplo, Pantanal, Vila Rosário, Vila São José. Foi Tenório, com o quê? Com essas terras que antes eram terras alagadas. Quando ele faz isso, é o quê? Clientelismo. Estou te tornando um cliente meu, porque eu estou te dando terra. Tu veio lá do Nordeste, não tinha nada, tal. Aí tu... Vai ter que pagar de alguma forma. Né? Vai pagar. Como é que tu vai me pagar? Vai votar em mim. Aí o cara que era funcionário de obras, que era o Tenório, trabalhava em obra como capataz, vira figura política. E aí, quando ele vira figura política, ele ganha poder, vira deputado. Virou deputado, o irmão dele foi prefeito. E eles começam o quê? Pô, seu Tenório, tô precisando aí, acabou o arroz, acabou o feijão. Fulano, vem cá, dá 2 caneca de arroz, não sei quanto de feijão para ele aí e tal. Ô, meu padrinho, muito obrigado, tá? Vou chamar o senhor para ser o padrinho da minha filha. Vou lá, minha filha, vou. Então aí tinha aquele monte de afilhado que ele batizava, não sei o que. Isso é ele, é os outros. O que o ex-prefeito Washington Reis faz de manhã na casa dele lá em Xerém, que é uma humilhação. Aquilo ali é indigno para o ser humano. Ele abre a porta da casa dele, bota um café lá, e vai aquele monte de pessoas pedir um favor para ele resolver alguma coisa que é direito delas. Aí fica aquele bando, aí ele fica igual, sabe? Ele, peito estufado, tal, com o irmão dele, o outro. Resolve isso aqui, ó. Ô, meu padrinho. Obrigado, meu padrinho. É isso, pô. É isso. Vocês nunca viram, não? Não. Beijar a mão, sim, né? Porque é padrinho mesmo. Fica babando a mão. Abraça, não sei o quê. Isso é a cultura, cara. Eu tô lembrando do filme O Poderoso Chefão, isso aí. É isso, pô. É isso. Então, e aí, como é que quebra isso? Consciência, isso aqui, conversando, mostrando, falando, pô, bicho, tá normal? E, cara, isso é tão terrível, tão terrível. Tem um conhecido aqui, o cara até trabalhou para um candidato para derrotar a família Reis, ele trabalhou para outro candidato. Mas o vereador dele, que ele apoiou, é um vereador do esquema dos caras dos Reis. Aí eu falei, porra, fulano, troço doido, você vota aqui na oposição e o vereador é da situação. Não, Samuel, porque quando meu filho passou mal e tal, esse cara, o vereador, me ajudou muito no Moacir do Carmo e tal. O cara é aposentado federal, então ele tem a renda dele, não estou falando de gente paupérrima, de gente que está no limite, né? Eu estou falando de uma pessoa que, classe média, tal. Olha a consciência do cara. Não, eu falei, mas cara, ele não te fez nada por você. É seu direito, o hospital está lá, já foi pago dos impostos. Não, mas foi ele que... Ou seja, é o clientelismo, é o cabresto, entendeu? E as pessoas, até por uma questão de achar que é uma desonra, não cumprir com o voto com aquela pessoa. Então, cara, você vê como isso está emprenhado na cultura aqui brasileira, e não começou agora, né? Aqui começa com a relação do governo federal, com o governo do estado, com o governo municipal,
e isso se reproduz nas relações das pessoas. Né? E isso começou lá quando era na monarquia, né? Sim, na monarquia tinha ou na colônia? Foi na colônia? Na monarquia tinha o dia do beijamão, que era o dia que o rei recebia, era primeiro Dom João VI, depois Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Era um dia aberto para a população, que o rei recebia a população para ouvir o que ela tinha a falar ou pedir. A queixa. E chegava lá algumas confusões que ninguém resolvia. Então o rei tinha o poder de resolver, né? Não era uma monarquia absolutista, mas ele tinha o poder moderador, né? Então ele podia resolver várias coisas. Então, nesse dia, fazia aquela imensa fila, ia lá as pessoas, o rei ficava lá, então era o dia do beijamão. Antes de atender, você beijava a mão. Sua Alteza. E esse beijamão continua, cara. O que o Lira faz? O que o Lira hoje faz por conta do orçamento secreto, que é um negócio escroto que eles criaram no governo Bolsonaro? Ele tirou o poder do executivo, que era o poder também dessa lógica do clientelismo, que vem lá de trás, não foi o governo Lula que inventou e tal. Poderia e pode, hoje mesmo no outro programa eu falei sobre isso. Tem que ser ousado, né? Tem que ser ousado. Eu acho que você propor a democratização da discussão do orçamento é uma ousadia. Ao invés dos deputados estarem decidindo, cara, os caras estavam fazendo, quem parou agora, barrou, foi o Flávio Dino no STF. Os caras estavam mandando Pix. Sou deputado federal. Eu mando um Pix para conta da prefeitura. Você pode gastar do jeito que você quiser. Não precisa apresentar projeto, não precisa dizer para onde vai o dinheiro. Olha, por isso essa farra de compra de voto, de gente com dinheiro no dia da eleição, foi as emendas secretas. E o Flávio Dino deu uma parada travada agora, por quê? Porque isso, pela lei da transparência, não pode. Mas aí o Lira tá fazendo o quê? Beija a mão. Lá no Congresso. Por isso que o Glauber agora está no risco de perder o mandato. O Glauber é aquele deputado do pessoal que chamou ele de o Lira de ladrão e tal. Por quê? Porque o cara, para liberar o orçamento secreto, ele libera conforme o interesse dele. Então você é deputado, tu tem que ir lá falar com o presidente da Câmara, deputado, estou precisando atender lá a minha cidade, a minha base. Poxa, tem aí o orçamento que a gente aprovou, mas não estão liberando. Pega aí o telefone, liga lá para quem libera. Beija a mão. Um direito meu, eu sou deputado igual a ele. Uhum. Só que porque eu tenho que pedir a ele é o beija-mão, é o clientelismo. Então, a gente tem que quebrar isso. Não podemos aceitar isso. Não podemos nos calar com relação a isso. E isso, né, está dentro da história nossa de construção da velha República Brasil monárquico, e continua, né? Qual seria uma base para poder mudar esse engajamento que existe na política? Primeiro, aproveitar as pequenas oportunidades que nós temos de governos progressistas para criar estratégias de participação popular. Então, orçamento participativo, plebiscito para discutir o que o povo quer fazer com determinada verba. Então, eu tenho aqui 100 milhões para investimento. Vamos fazer um plebiscito. O que a população quer que eu gaste esse dinheiro? Então, lá no Pilar, eu tenho tantos milhões. O que vocês vão querer? Vocês querem mais creche, mais hospital ou uma estação de trem no Pilar? Né? A população. Porque aí a população começa a discutir o dinheiro que é dela. Igual na nossa casa. Quando na nossa casa a gente divide lá, eu ganho tanto, você ganha tanto, nós temos aqui só isso aqui. O que a gente vai fazer com esse dinheiro?
Você está socializando ali a decisão. E aí os dois vão aprendendo a economia financeira da casa. Ou a sua família, os seus filhos. Na cidade, para você começar, as pessoas pensarem, funciona assim? Então tem esse dinheiro e quem decide é o prefeito, mas se eu puder escolher aonde vai fazer, eu posso escolher? Vai mudando. Vai criando nas pessoas uma participação e uma consciência cidadã. O problema hoje é que a cidadania não participa, não decide, não vê onde está o dinheiro, não cobra, né? Não fiscaliza. Fica tudo na mão dos caras, pô. Acabou a eleição agora. Tá bom, foi. O que o vereador que você votou tá lá na Câmara votando? Tá votando contra você, pô. Você não acompanha? Qual é a lei que ele tá apoiando? Não tá normal. Aí tu vai ficar reclamando que o ônibus que passava lá na Leonel Brizola tá atrasando, demora, e outros problemas que o bairro não desenvolve. Você acompanha o que os vereadores estão fazendo, o que o prefeito está fazendo? É isso, é criar E nós podemos fazer isso, não só assim, falando isso, mas criando grupos de amigos e tal. Tem algumas experiências que aconteceram no Brasil. Por exemplo, o Turinho é um cara que trabalhava com finanças e tal. Lá de uma cidade de São Paulo, ele reuniu os amigos que foram adolescentes, crianças com ele e tal, e todos estavam profissionais bem sucedidos e já estavam se aposentando e tal. O que eles fizeram? Vamos ajudar a nossa cidade. Eles criaram um grupo, tinha advogado, médico, não sei o quê, foram lá para a cidade deles acompanhar o orçamento. Aí eles viram que uma caneta que eles poderiam comprar direto da fábrica, a caneta custava 50 centavos saindo da fábrica. Na loja, R$1. O prefeito estava comprando a R$2. Outras coisas, a mesma coisa. O que eles fizeram? Eles fizeram o levantamento daquilo tudo que estava errado, entraram no Ministério Público. Dali começaram a acompanhar o orçamento da prefeitura. Com isso, o preço das coisas que a prefeitura comprava caiu. Caiu, sobrou mais dinheiro. Aí eles influenciaram na mudança da cidade. Melhorou a cidade porque eles fiscalizaram o orçamento. Um outro grupo que fez isso são as mulheres de Nova Venécia, que é uma cidade no Espírito Santo. As mulheres se reuniram e começaram a ir para a Câmara de Vereadores acompanhar o que os vereadores estavam fazendo, como é que estava o orçamento. Elas conseguiram mudar a cidade e viraram até um caso que ganharam o prêmio da ONU por essa experiência lá em Nova Venécia. Então está faltando a gente juntar pessoas para fazer essas coisas. Então, eu quero fazer isso, eu quero melhorar a minha cidade. Vamos juntar, tem que juntar. Eu sozinho não vou. Eu não sou. Essa imagem que os Estados Unidos inventa de que vai ter um super-homem, isso é mentira. Nós vamos resolver isso coletivamente. Como? Juntando as pessoas, conversando com as pessoas. Vamos aqui, vamos fiscalizar, tal. Vamos criar consciência. Então, isso aqui, o cara esse dinheiro aqui está sendo mal gasto. É assim que vai criar essa cidadania. Acho que hoje em dia a informação ela tá bem acessível, mas para algumas pessoas não chega a informação que necessita para entender coisas como essa. Né? Eu vejo que algumas pessoas não entendem que o dinheiro do governo, o dinheiro da prefeitura é o nosso dinheiro, como o professor está repetindo aqui diversas vezes, que é o nosso dinheiro. O que eles estão roubando é o nosso dinheiro, o que eles estão fazendo obra é o nosso dinheiro, está conseguindo o consumo de hospital, de escola, daquilo outro, é o nosso dinheiro. Muitas pessoas não conseguem enxergar isso, que a gente paga um arroz caro, a gente reclama do valor do arroz no mercado, porque parte do valor do preço desse arroz é por causa dos impostos que são colocados. Esse imposto ele tem de retornar para a gente. E aí, em vez de retornar para a gente, vem um bonitinho do político lá e retorna lá para a casa dele, retorna lá para o bolso dele. Acho que essas informações assim que infelizmente não chega. O que chega é toda essa importância, infelizmente. Eu não sei, o senhor é professor, o senhor tem bastante acesso com o ser humano, com a sociedade, o senhor enxerga isso? Sim. Como eu falei, a questão é informação, consciência, rodar as coisas que a gente conversa, né?
fazer rodar. Nós temos uma carência muito grande de consciência. As pessoas, né? Ele estava falando ali nos bastidores comigo, a pessoa que não fica meio alienado, ele é mais feliz. Né? Porque ele não é mais feliz, porque ele sofre as consequências dessa alienação. Então, ele pode até não se aborrecer, se estressar, mas o cara pega o ônibus aqui, 5 horas da manhã, vai chegar lá no trabalho dele às 8. Sai de lá às 4, vai chegar aqui às 7, 8. Ele tá todo feliz com o fone no ouvido, ouvindo música, tá. Mas olha o sofrimento, o cara ficou 6 horas no trânsito, amigo. 6 horas no trânsito. O cara, a filha pede um brinquedo que ele não pode dar, ele quer fazer uma viagem que não consegue, a pessoa fica doente na família, ele não consegue acompanhar, não consegue. Então, o sofrimento se dá de outra maneira. Ele pode até, eu sou feliz, tá? Que é um pouco a religião, né? Um dos fenômenos que faz a pessoa, o número de pessoas no Brasil ir procurar uma solução, uma coisa na religião, é essa coisa de também tentar parar de ser tão humilhado, de ser tão esculachado. Então, quando ele vai ali naquele espaço religioso, ele começa a ser chamado de irmão, ele começa a ter um núcleo para conversar, para participar, para fazer uma festa, Então é uma coisa de convívio também, porque ele é tão excluído que ali ele começa a ser incluído. Então, por isso que a religião tem tanto peso hoje na vida das pessoas. Porque você olha o seguinte, nas sociedades onde as questões materiais foram resolvidas e as pessoas não têm os problemas que nós temos aqui, a religião é fraçãozinha, não tem nenhuma influência. Eu estava lendo outro dia uma pesquisa, jovens da Nova Zelândia, pela primeira vez, 100% dos jovens da Nova Zelândia não têm religião. Por quê? Porque a vida material deles, os problemas, não existe. São um país de primeiro mundo, lá não tem tiroteio todo dia, não tem tiroteio. Não é que não tem tiroteio todo dia, não tem tiroteio. Lá não tem gente assaltando o celular, nem matando. Lá não tem medo de amanhã acordar e não ter. Então eles chegaram a um grau de satisfação material de tal ordem que eles não precisam buscar um lugar para se sentir melhor. E aí tem uma pesquisa que é feita anualmente, que está sempre ali, Finlândia e tal, os países que as pessoas são mais felizes, né? Mas isso tem a ver também com muita cidadania, né? Eu estava vendo, por exemplo, a Finlândia, as crianças agora no infantil, na educação infantil, antes de estarem sendo alfabetizadas, elas já estão aprendendo a identificar fake news. Então a criança de 4, 5 anos já está sendo educada a não acreditar em fake news. Olha só o grau. Aqui tu tem marmanjo que acredita em fake news, cara. Como é que faz? Entendeu? Educação, informação. Agora, é uma luta que a gente está muito, muito grande. Por quê? Porque como o nosso país é um país que produz muitos recursos naturais para exportar, não são produtos agregados, são produtos in natura, comida, carne, ouro, petróleo, metais. Quem é que quer isso? Os países centrais, ricos, que pegam aquilo, transformam em alguma coisa que tenha valor e vende para nós 10 vezes mais caro do que aquilo que eles pegaram aqui in natura. E você tem hoje um grupo político da extrema-direita que quer que o país continue sendo apenas exportador de matéria primária. Não quer que o Brasil chegue a um desenvolvimento econômico de países que hoje são países de primeiro mundo. Professor, a gente, lá em São Paulo, abriu uma fábrica de semicondutores. Só que o governo Bolsonaro fechou porque a fábrica estava dando 160 milhões de prejuízo, porque eles não queriam comprar os semicondutores da gente. Era a maior fábrica, ia ultrapassar a fábrica estadunidense. Ela era a maior fábrica que haveria no hemisfério, no continente.
Mas só que não quiseram comprar os semicondutores dessa fábrica. E aí começou a dar prejuízo, e os brasileiros que eram técnicos especializados nesses semicondutores tiveram que voltar para fora porque no país não tinha empresa em relação a isso. Inclusive, eu tinha sugerido que a gente poderia abrir aqui uma fábrica de semicondutores. Sim. Agora, você pode ter essa empresa de alta tecnologia e implantar a produção de toda aquela cadeia de bens que precisa dos semicondutores no país. Porque, agora, o que acontece? Qual é o celular de qualidade BR? Não tem. Qual é o carro BR? Quer dizer, nós tínhamos que estar discutindo a nossa autossuficiência na produção de produtos agregados, com valor agregado, alto valor agregado. Poderia até fazer um subsídio, para você vender aqui, você vai ter que comprar isso aqui para colocar aí. Mas acaba que essa mentalidade política vai fazendo com que a gente não tenha esse avanço. E o coronelismo, ele ajuda a manter esse atraso econômico. Por quê? Porque as sociedades que se industrializaram e criaram uma classe média industrial a partir da industrialização, elas saíram daquela relação colonial. Um país que vive numa situação agrária, por exemplo, o Brasil não é legal a gente depender do agronegócio. Isso mostra que se a gente está dependendo do agronegócio é porque a gente, cientificamente, tecnologicamente, a gente está atrasado. Porque se você tem a base da economia, 25%. Mas a alimentação é o tudo, é o ápice, né? Para fora, né? Porque eles vendem isso para fora, não é para cá. A nossa produção do agronegócio, ela é para exportação. O que alimenta você não é o agro, é o produtor familiar. É o cara que é um pequeno sitiante, é o cara que produz alimento e vai montar aquilo ali para vender no Ceasa. Não é o agronegócio. O agronegócio é o cara que produz soja, o cara que produz grãos, produz boi, ovelha, galinha, e está botando para fora. Mas aí tem a JBS, né? É para exportação. Mas ela vende produto nacional. Não. O que ela deixa aqui é o que sobra que não vai para fora. Você não come a melhor carne que é produzida no Brasil. A melhor carne vai para fora. O melhor café não fica no Brasil. Isso é fato. Então, na verdade, esse tipo de modelo é um modelo que nos deixa atrasado. Por quê? Porque o real é que nós tivéssemos, ao invés de você estar comprando celular da Coreia do Sul, você estivesse comprando celular do teu país e vendendo para outros, você tinha muito emprego, porque as empresas, a fábrica, ela é intensiva em mão de obra. Qual a mão de obra, o emprego que o agronegócio gera em quantidade? Não gera. Hoje tudo é mecanizado, tudo tecnológico. Eu com drone, eu fiscalizo a minha fazenda inteira. Mapear tudo, né? Ali. O meu trator, lá, o coletor, eu daqui da casa da fazenda, ele anda com o meu joystick aqui, ó. Por isso que existe essa feira do agronegócio e vem aquele maquinário tudo tecnológico, porque a mão de obra realmente não tem. Então, nem intensivo em mão de obra, o agro é mais. Então, você tem que pensar hoje qual é o projeto nacional de geração de trabalho e emprego. Entendeu? Mas aí, no caso, realmente, o agro é o ápice aqui da economia, né? É a maior fonte de renda nacional, né? Do PIB. E a gente não tem outra fonte, porque... Tinha que ser a industrialização. Aí, por quê? Você tinha que fazer no Brasil uma grande reindustrialização para você crescer o número de empregos qualificados, porque o emprego numa indústria, você vai trabalhar numa indústria, você vai ganhar R$5.000 para cima. Se você for trabalhar no comércio, que é o setor terciário, é um salário mínimo. Quer dizer, já hoje os serviços estão gerando mais empregos ruins. Porque os serviços pagam uma. Serviço no campo,
tirando o veterinário e o agrônomo, o restante ganha mal. Então, quer dizer, o que nós temos que hoje, até para gerar cidadania, é reindustrializar o Brasil, gerar grandes empresas para ter bons empregos. Porque isso também quebra o clientelismo. Porque quando você começa a ganhar mais e tal, você já não depende mais desses caras que ficam querendo usurpar a tua liberdade com favores pequenos, né? Sim. Então, resumindo, o agro não é top, não é pop, não é tudo. E ele joga pro atraso, né? Você vê, olha só, fala dos deputados, da Câmara de Deputados. Nós somos um país urbano, né? 85%. Mas dos 513 deputados federais, 300 são do agro. São financiados pelo agro. Sim. Então, caso... quem manda é... Porque você, todo programa de televisão, disso, daquilo, você vê lá um sertanejo cantando. Porque o agro coloca que só botará propaganda naquele canal de TV, naquela rádio e tal, se botar aqueles artistas que são deles para cantar. Então, essa relação cultural também existe. Então, se você acha, porra, por que só tá dando sertanejo? Por causa disso. É isso. Tem um sertanejo ruim que só. Se fosse pelo menos aquele caipira, um universitário. Para finalizar, eu tinha uma questão de achar que o agro era bom, realmente, mas o professor esclareceu. Inclusive, eu defendia porque a França usa 60% do seu território para fazer o orgânico, né? Enquanto a gente não teria condições de poder alimentar a população se não fosse o agro. Porque lá teve reforma agrária, né? Coisa que no Brasil até hoje não tem. E quem briga pela reforma agrária é chamado de bandido, né? Então, se você pegar a França, Inglaterra, Holanda, países da Europa, lá, com a proclamação das repúblicas, houve reforma agrária. Então, o cara quer, eu quero ser agricultor. Tá aqui, ó, esse pedaço de terra aqui vai ser teu. No Brasil, a terra continuou concentrada depois da República. Aquilo que... Né, tem famílias que estão no ramo de agricultura desde o Brasil colônia, desde o Brasil império. E os outros que vieram depois mantiveram a mesma cultura. Não à toa que você vê que os maiores conflitos hoje no Brasil são dos grandes fazendeiros. Estão querendo tomar terra dos indígenas, querendo tomar a terra que não é deles, da União, sim, tá certo? Então, esses caras, eles têm uma mentalidade atrás. Mas tem um agronegócio mais moderno, sim, porque é os caras que querem vender para a Europa e tal, então eles têm que seguir regras sustentáveis e tal, e aí tem um agronegócio mais moderno, tem. Mas o problema nosso é que o outro que não quer ser moderno é o mais agressivo. Né? É só ver politicamente como eles se posicionam. Né? Então, Max, finalização? Eu tinha mais coisas aqui para perguntar, para falar. Muito bom, foi bem... Não comentamos como que era antigamente. Não, antigamente era assim. Você quer saber? Antigamente era o seguinte, eu falei do Tenório. O Tenório veio para cá como peão de obra, tal, capataz e tal. Quando ele começa a lotear terras que não era dele, eram terras que surgiram que não tinha dono, ele criou um poder político porque ele vira candidato e aquelas pessoas que ganharam terra votam nele. Votam nele, ele vira deputado, virou o poder. Ele é o poder naquilo ali. Ele monta a milícia dele lá, ele mesmo anda com a metralhadora. E ele começa a dominar o território na cidade, onde ele tinha poder. Né? Os outros coronéis nas outras cidades, a mesma coisa. Eles têm a fazenda, eles têm o comércio, né? Eles tomam a prefeitura. Na prefeitura é aquilo, eles dão para a população o mínimo, mas aquela população tem que manter-se fiel no voto àquela pessoa. Né? Isso foi na República Velha e continua essa tradição. Na República Velha, os coronéis, por exemplo, você mora numa fazenda onde o coronel lá quer ser o prefeito. No dia da votação, eu falo assim, o que você quer ganhar para tu votar em mim? Eu queria uma botina, porque a minha botina tá velha, então você vai lá, tô te dando um pé da botina. Quando voltar, você vai me comprovar que tu votou em mim, vai ganhar o outro pé da botina.
quero uma dentadura, que eu estou sem dente e tal, então eu vou te dar a parte de cima da dentadura. Quando você comprovar que você votou em mim, eu te dou outro pedaço da dentadura, né? Eu quero um cavalinho velho, tal. Não, cavalinho não vou te dar, não. Vou te dar um jegue aqui, tal. Mas você vai lá, me prova. Isso é o coronelismo na antiguidade. Lá na antiguidade, não, no Brasil, da Velha República. E continuou depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, ele se manifesta nessas situações, por exemplo. Como eu falei, o cara vai votar. Traz o comprovante que você votou em mim. Eu vou lá ver se aquela urna lá você votou em mim. Isso é o clientelismo, né? Vai ter médico. Toma aqui. Você tem que votar em mim. Tá. Isso é o clientelismo que vem desde a República Velha e manteve-se até a atualidade. Perfeito. Estamos chegando nos momentos finais. Foi muito bom falar com o professor, né? Samuel Maia. Tem Instagram, professor? Tenho o Instagram, @prof.samuelmaia, e Facebook também, que aqui em Caxias o pessoal usa muito Facebook, né? Facebook também é @prof.samuelmaia, né? No TikTok também, prof. Samuel Maia, né? E no YouTube também. Então, botou lá, @prof.samuelmaia, aí me acha. A gente quer agradecer a você que nos assistiu até o final. Queremos dizer para você poder compartilhar esse vídeo e também que você nos siga. Clique, vai lá no YouTube, Domus da Baixada, não tem outro, é só nós, somos nós. Compartilhe e fique sabendo de mais assuntos como esses, importantíssimos para poder agregar esse valor na Baixada Fluminense. Até mais, Domus da Baixada.